Mas aí você acredita que as pessoas, de modo geral, devem melhorar a sua memória fazendo isso, fazendo a repetição? Não, eu acredito não. A comunidade científica acredita. Mas quais são exemplos práticos, assim, de uma pessoa que tem uma vida comum, assim, não tem que decorar texto, não sabe trocar um instrumento? Ela deve aprender, deve procurar aprender a tocar um instrumento. Ela deve procurar aprender uma língua estrangeira. Ela deve ler, não ler talvez se um romance seja uma coisa simples para ela deve ler uma coisa que desafie o seu cérebro, uma coisa que seja difícil para ela. Se para fazer palavras cruzadas, fazer palavra cruzada pode ser uma atividade lúdica, uma atividade de prazer, entendeu? Assim como assistir uma novela, entende? Mas para uns pode ser difícil, para aquele ali sim, que está sendo difícil, tá valendo. Tá valendo. Agora, para quem não está sendo difícil, não está valendo. Por exemplo, para a dona de casa que muitas vezes vai lá no consultório, eu gosto de cozinhar. Eu falei, tudo bem, então a senhora vai comprar um livro de receitas, a senhora vai aprender a fazer um bolo, vai ler para fazer o bolo e vai fazer o bolo de cabeça. A senhora não vai olhar a receita e vai fazer o bolo de cabeça. Se ficar ruim, a senhora dá para os vizinhos e tal, e depois a senhora, semana que vem... Coitado dos vizinhos. Aí é fantástico, isso é um desafio para a pessoa. É um desafio bacana esse. Né? Porque tem que achar uma coisa que seja difícil para você. Cada um tem que procurar o seu. Cada um tem que procurar o seu. Veja bem, recentemente se descobriu que o cérebro adulto é capaz de formar novos neurônios. O que era há pouco tempo, acreditava-se que isso não existia. Né? A gente achava que nascia e morria com a mesma quantidade de neurônios. Recentemente a gente já se sabe que o cérebro forma novos neurônios. Não é? Então vamos formá-los. Vamos formá-los. Esse cérebro aqui, um cérebro com Alzheimer, eu nunca tinha visto isso. Ele vai fazendo uns buracos, é isso? Vai fazendo uns buracos. Na verdade, as células, os neurônios efetivamente se suicidam. Mostra os dois para a gente ver, o Miller, isso. Os neurônios, quer dizer, essa parte do buraco de cima é a região do hipocampo. Né? É o polo do lobo temporal. É onde os neurônios, primariamente, eles se suicidam ali. Eles começa o processo de morte cerebral ali. Depois ele vai para o resto do cérebro. Por isso que o primeiro sintoma da doença de Alzheimer é a perda da memória. Aqui também fica bem evidente. Fica bem evidente. Essa é a imagem de ressonância magnética. Um cérebro com e um sem. E um sem Alzheimer. E, na verdade, todo mundo que tem dificuldade de lembrar, sabe aquelas conversas assim? Sabe aquela atriz que fez aquele filme, naquela praça? Não tem umas conversas assim? A pessoa que se conversa, tem. Né? Que a pessoa nunca termina. Chico Anísio tinha um personagem assim. Né? Você tem que ficar adivinhando o que ela está querendo. Filme, que naquela... Quer dizer, naquela, você não lembra? Não, você não lembra, está me contando a história. Aí como é que você vai matar essa charada? Não tem umas pessoas que falam por charada? Essas pessoas não estão necessariamente com Alzheimer. Não, certamente não. O esquecimento faz parte de todo mundo, quer dizer, principalmente na população mais idosa, a perda de neurônios ela ocorre mais rapidamente a partir dos 65 anos de idade. Por isso a importância de manter a atividade cognitiva, a atividade intelectual continuamente. Então, existe o chamado déficit cognitivo leve. Né? Esse déficit cognitivo leve, ele ocorre, exatamente os indivíduos, eles têm uma lentificação no processamento da informação. Ele perde palavras, né? Ele tem dificuldade de encontrar as palavras, de encontrar a informação. E isso, a única forma é através do estímulo contínuo. Não existe outra forma. Mas esse negócio que eu estava dizendo de esquecer o nome da minha avó, que morreu com 86 anos do coração, é uma pessoa nunca teve Alzheimer, nunca teve nada disso, era uma pessoa ótima, era uma mulher para frente, era uma pessoa articulada e tudo isso. Eu chegava em casa, ela dizia assim, a coisada telefonou para contar sobre aquele negócio. Que negócio? Aquele negócio da história da coisa. A coisada telefonou, porque é a mesma coisa. Às vezes perde, ela não tinha doença nenhuma, mas ela pediu às vezes o nome. Mas e quando acontece aquele negócio que você está com o nome de uma pessoa na cabeça ou alguma coisa que você quer dizer, que você sabe o que é? Sabe aquela sensação que você... Tipo, outro dia eu estava conversando sobre o Tom Zé. E eu queria falar o nome do Tom Zé e eu sabia, visualizava na cabeça o Tom Zé, mas o nome não saía, e saíam outros nomes com Tom e com outras coisas parecidas. E sabe, que dá aquela sensação que você diz que está na ponta da língua e não consegue... Na verdade, assim, isso ocorre muito quando as pessoas estão estressadas, trabalhando muito, dormindo mal,
entendeu? Uma vida cotidiana cheia de informações, às vezes com várias informações na cabeça ao mesmo tempo. Você devia estar com isso ali conversando, mas pensando, pô, depois eu tenho que sair daqui para fazer um show, depois eu tenho que ir ali para buscar não sei o quê, buscar então dá meu uma filho. desculpa pra Aí você gente. está com várias informações e acaba aquela informação se esvaindo, entendeu? Então se ensina perde. pra gente, porque às vezes isso demais acontece Isso é uma comigo. angústia infinita Às vezes no peito, esqueço né? o nome do ator que trabalha comigo e tudo isso. Às vezes você está dando uma entrevista como a gente está dando aqui, e às vezes não é a falta de atenção, nem nada. O que a gente diz? Ensina pra gente. Meu cara, meu nobre amigo. Tem que chamar de meu nobre amigo. Como vai? Ah, como dizem Às italianos, vezes, né? realmente, encontrar o nome das pessoas é difícil, realmente. Né? Isso aí não é. Isso aí são coisas que a própria medicina não sabe explicar. Por que a gente esquece coisas relevantes e por que a gente lembra de coisas irrelevantes? Então tem que dizer a Efetivamente verdade. existe Desculpa, isso. esqueci, né? É melhor ser sincero. Aliás, Eu sinceridade acho. é melhor em Sim. tudo, né? Dizer, olha, Sim, esqueci, fala com desculpe. jeitinho, aí me ajuda aí, Me ajuda. Ah, eu já disse isso. Eu já acho que falo foi isso. até aqui, Porque Leda. quando, às vezes a pessoa fala com você assim, eu fui há 3 anos lá no programa, a gente deu uma entrevista. Eu falo, caramba, como é que eu vou lembrar o nome Mas dela? de agora? 500 3 que anos. passam aqui. É muita gente, né? Eu falo, vai, me ajuda. Dizem que tem uma técnica, né? De quando você conhece uma pessoa, você repete o nome dela umas 3 ou 4 vezes, pelo menos numa ocasião, para que Na não hora? se torne indiscreto. Porque às vezes a pessoa fala contigo e você não está preocupado, não está. Enfim, qualquer coisa. A pessoa fala o nome dela, você pergunta só por educação o nome e não guarda o nome da pessoa. Pergunta por E perguntar por aí depois educação. chega uma outra pessoa e aí você vai apresentar outra e fica aquela Esquece. situação, né? Ah, Principalmente a gente artista. isso é Que horrível. tanta coisa que passa pela cabeça Isso da aqui, gente. foi com a Rosa Maria, essa imagem do vaso, a gente estava conversando ali na antessala, Essa e aí. ela falando que ela faz analogias, associações para lembrar das peças. Como é que era aquela associação que você falou? Eu às vezes, às vezes, é claro que eu sei o assunto de um texto, mas eu preciso dizer a fala, né? Porque o autor tem que respeitar o autor. Está lá no computador dizendo uma fala, não sou eu botar o que quer dizer aquilo. Principalmente quando é alguma coisa engraçada. Tem que ser dito mais ou menos assim, senão a piada não sai. E eu costumo reverenciar mesmo e respeitar o autor que está, a não ser quando o autor não tenha sido ator, que às vezes na embocadura não sai igual, então você troca uma outra palavra, mas às vezes está perfeito. E eu às vezes esqueço, então eu comecei a associar. Em teatro não, porque em teatro a gente ensaia, tem repetição toda hora, né? Mas na televisão que você entra no estúdio vestida com figurino, maquiada e com aquilo na cabeça, às vezes você esquece. Às vezes assim, aqui está escrito atenção, né? Então, atenção porque amanhã nós temos que atender muitos clientes. Quer dizer, uma coisa que eu não tenho que atender cliente nenhum e não tenho que dar atenção. Quer dizer, é um personagem que não sou eu. Então, mas tem que passar para o público para dar a impressão que eu sou aquela pessoa. Eu digo, bom, atenção é com A. Atender também, porque você pode trocar o verbo. E quando você troca o verbo, e às vezes você troca o texto, a frase A inteira. associação. E tá trocando a associação, a frase inteira, aí você já gagueja, volta. Entende? Isso Então, é para dar um exemplo que a gente usa a associação na nossa vida o tempo inteiro. Quer dizer, a memória associativa a gente usa o tempo inteiro. Quer dizer, se o indivíduo ele faz ali, no final do bloco, 5, 4, 3, 2, 1, e você sabe que você vai entrar, isso é uma memória associativa que você já sabe, que quando ele fizer esse sinal, está na hora de entrar. Se ele, por exemplo, passar a fazer esse tipo de sinal e não ocorrer nada, das próximas 4 vezes que você vier aqui, você não vai mais associar esse sinal a entrar no ar. Olha, Então tá- a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. Está acontecendo né? comigo agora na dança. Porque às vezes, assim, antes de botar a música, ele vai 8, 7, 6, 5, 4, e a gente já começa. Eu sei que ele vai começar. É o condicionamento também, né? É a questão do condicionamento.